Pois, a liturgia deste domingo traz assim Jesus exigindo uma declaração e uma ação decisiva daqueles que pensam em segui-lo. Ele não deu opções, ele não negociou opções. Ou é assim, ou não é nada. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Ainda no início do seu ministério, Jesus respondeu ao homem que lhe pediu que esperasse que ele fosse resolver lá um assunto familiar dele. Disse lá ele, né? Senhor, seguir-te-ei, mas permite primeiro que eu me despeça dos que estão em casa. E Jesus lançou aquele olharzão 90 para ele, né? Aí diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. A situação nessa liturgia é bem parecida e até parece que mesmo depois de 3 anos juntos, ainda não tinham aprendido. Irmãos, isso vale também para nós. Hoje, o seguimento de Jesus não é um romantismo, um auê, um rolê. Tem consequências e sacrifício. Entenda, Jesus também lhe fala das dificuldades da missão do cristão. Assim, nós devemos saber o que fazer e que precauções nós devemos tomar para não nos desviarmos, desanimarmos e falharmos na missão que nos foi confiada. Inicialmente, falemos do livro da sabedoria. Foi escrito por um sábio judeu e ele faz uma reflexão sobre as nossas limitações como humanos. Ele crê que a única forma de nós chegarmos à vida verdadeira é acolhendo a sabedoria de Deus e por ela deixarmos-nos conduzir. Ele até pergunta nesse livro, acaso alguém conheceria o desígnio de Deus sem que ele lhe desse sabedoria e do alto enviasse o seu Santo Espírito? Então, para o seu conhecimento, o livro da sabedoria é o mais recente de todos os livros do Antigo Testamento. Ele foi escrito na primeira metade do século I a.C. Vamos ver aqui. Na segunda leitura, nós conhecemos a história de Onésimo, um escravo fugitivo, onde Paulo lembra-nos que o amor é fundamental na nossa caminhada. Onésimo, antes de servir a São Paulo, era um escravo de um ricaço chamado Filemo, que também foi convertido por São Paulo. Esse Filemo era assim uma pessoa muito influente na comunidade de Colossos, na região da Frígia, na Ásia Menor, que hoje faz parte da Turquia, certo? Paulo aqui intercede pelo seu amigo, agora amigo, Onésimo, né? Que lhe serviu durante a sua prisão em Roma ou em Éfeso, né? Não está bem claro isso aí, quase exigindo do seu dono, né? O Filemo, que lhe desse a carta de alforria. E para quem não sabe, carta de alforria é um documento que declarava a liberdade de um escravizado, pelo qual o proprietário renunciava aos seus direitos de propriedade sobre ele. E vamos falar agora um pouco do Evangelho. Jesus, no seu 3º ano de vida pública, ele continuava a sua jornada rumo a Jerusalém, sempre rodeado de muitos discípulos, muitos seguidores, né? Então, àquela altura do campeonato, ele já se preparava para enfrentar os líderes judaicos, né, da capital e também para confrontar com a sua proposta, para confrontar esses líderes judaicos da sua proposta do reino de Deus. Como era costume, pelo caminho as pessoas queriam vê-lo e escutá-lo. Talvez por algum entusiasmo passageiro, né? Certas pessoas, tocadas pela pregação de Jesus sobre o reino de Deus, se propunham a segui-lo, ou seja, fazer parte dos seus discípulos. Então, diante dessas pessoas, e até mesmo dos que já vinham seguindo Jesus há mais tempo, ele disse, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí essas palavras, gente, foram assim como um balde de água fria naquelas pessoas, né, que vinham com boa vontade atrás de Jesus. Para alguns, a ficha caiu.
Mas para outros, o desejo ainda não desvanecera totalmente. E aí, novamente, Jesus lançou aquele olhar 90 para eles, tal, aqueles candidatos, né? E fez mais uma advertência. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Outro balde d'água fria. A coisa já estava ficando mais séria, né? Alguns já tinham feito antes perguntas tolas, tipo assim: Senhor, seguir-te-ei, mas primeiro que me despeça dos que estão em casa. E aí Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, só para conhecimento de vocês, essa referência à cruz, quem carrega a sua cruz e tal, já tinha sido mencionada no Antigo Testamento, no livro lá do profeta Ezequiel, no capítulo 9, de 4 a 6. Depois você lê aí com calma, tá bom? Então, vocês devem estar se perguntando: por que Jesus coloca tanta advertência para os que querem segui-lo? Vocês lembram de quando Jesus falou dos ricos no reino de Deus? Onde ele disse lá: é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Assim também é o seguimento de Jesus. Um mestre jamais negociará suas exigências para, veja, facilitar as coisas, colocaria em risco todo o projeto do reino de Deus. Entendeu? Cede para um, cede para outro e termina bagunçando tudo. Então, os candidatos a fazer parte dos discípulos, eles devem pensar seriamente se realmente serão capazes de seguir Jesus. Todos os que virem isso, né, que você começou um projeto e não terminou, vão rir de você e vão dizer: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Então, Jesus concluiu então a sua mensagem de uma forma bem direta. Se qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E aqui Jesus coloca bens materiais, coloca laços familiares, tudo, né? E é isso aí, irmãos. Não tenho aqui a intenção de esmorecer ninguém no seguimento de Jesus. Eu apenas retratei o que o próprio Mestre falou. E eu quero também enaltecer a decisão dos nossos padres, dos bispos, dos papas, dos diáconos, religiosos e religiosas, leigos ou pertencentes a alguma ordem religiosa, que largaram tudo para cumprir a sua missão. E de fato não é fácil seguir Jesus, tá? Mas posso garantir a vocês todos, vale a pena, tá bom? Shalom do Pai. Tu és Senhor.